Sendo caminhoneiro, há basicamente algumas opções para onde você pode dormir durante a noite quando está na estrada e está realmente cansado. Se tiver sorte, encontrará um posto de parada de caminhões com vagas abertas o suficiente para você estacionar e tirar algumas horas de sono. Depois existe a opção menos favorita, estacionar nos fundos de um terreno público e dormir. Os lugares mais comuns onde você encontrará caminhoneiros fazendo isso são as grandes lojas, empresas e centros de distribuições. Mas só porque é comum não significa que seja sempre seguro. Dito isso, uma das piores noites que passei na estrada foi quando tive que pegar um grande carregamento de uma loja de departamentos. Era uma coleta bem longe da minha cidade e, como seria bem cedinho, decidi dormir lá nos fundos do estacionamento. A única vantagem disso é que eu poderia entrar na loja e pegar algo para comer, já que a loja funcionava 24 horas por dia. Dito isso, assim que saí da loja, comecei a me arrepender da minha decisão. Estava caminhando em direção ao meu caminhão quando, para minha surpresa, notei dois caras saindo de trás do lado do passageiro, como se estivessem fazendo algo com o meu caminhão. Perguntei a eles se poderia ajudá-los com alguma coisa e por que estavam tão perto do caminhão quando havia todo um estacionamento para eles ficarem. Eles não me deram uma resposta direta, basicamente apenas riram e passaram por mim como se eu nem estivesse ali. Decidi deixar pra lá apenas para evitar qualquer conflito, então entrei no meu caminhão e comecei a comer meu lanche enquanto assistia um programa no meu telefone. Cerca de 1 hora se passou e, nesse ponto, o sol finalmente havia se posto e eu estava realmente cansado após um longo dia na estrada. Preparei tudo para me deitar. Me certifiquei de que ambas as portas estavam trancadas e depois puxei a cortina para ficar escuro o caminhão antes de deitar e dormir. Depois de dormir algumas horas, acordei com um barulho alto que parecia vir da parte de trás do meu caminhão. Me sentei e preparei para verificar o que estava acontecendo quando, do nada, ouvi o som do vidro quebrando. Olhei para meus pés quando a porta do passageiro do lado do caminhão foi destrancada e um dos caras que vi naquela noite entrou correndo no caminhão. Levantei as mãos para cobrir o rosto quando vi algo sendo lançado na minha direção. O impacto do que depois percebi ser uma barra de metal, muito provavelmente a alavanca do meu próprio caminhão, enviou um choque por todo o meu corpo superior quando bateu nos meus braços. Caí para trás, fui rapidamente agarrado e retirado do caminhão antes de ser jogado no estacionamento asfaltado. Olhei para cima, mas meus olhos demoraram um pouco para se ajustar às luzes da rua e, quando finalmente consegui ver, percebi que haviam 2 pessoas paradas sobre mim. Senti a barra de metal sendo atingida em mim novamente e me encolhi e comecei a ficar em posição fetal, enquanto 2 caras continuavam me atingindo sem parar. Quando eles finalmente terminaram, pude senti-los revirando meus bolsos. Rolei para o lado na tentativa de evitar que pegassem minhas chaves, mas assim que perceberam que eu estava consciente, começaram a me bater novamente e dessa vez até eu perder a consciência. Não sei quanto tempo eu fiquei inconsciente, mas quando finalmente acordei, pude perceber que não estava mais no asfalto. Não conseguia ver nada ao meu redor. Mas ao sentir com as mãos, percebi que estava na parte de trás do meu caminhão com a carga. Levei um segundo para entender o que estava acontecendo e percebi o quão difícil estava para respirar. A cada respiração, parecia que eu estava sendo esfaqueado nos pulmões. Antes de conseguir me sentar completamente, senti o caminhão andando, o que me indicou que os 2 caras haviam roubado o meu caminhão comigo dentro. Tentei não me mexer muito inicialmente devido à dor que senti em quase todo o meu corpo, mas quando senti o caminhão parando lentamente, soube que precisava me preparar para qualquer coisa. Não sabia onde estávamos ou o que esses caras queriam. Lentamente me pus de joelhos e rastejei até a parte de trás do caminhão, na direção da porta. Não tinha um plano definido, só sabia que assim que eles abrissem a porta, precisava me afastar o máximo possível deles, a qualquer custo. Um tempo passou e não houve movimento na frente do caminhão, nem mesmo o caminhão estava se movendo, pois permanecia parado. Mas depois do que pareceu ser uma eternidade, finalmente ouvi o som das portas dos motoristas e do passageiro sendo abertas e fechadas. Me preparei quando ouvi o trinco na parte inferior da porta de carga sendo destrancado, enquanto continuava sem poder me mover, já que estava cego pelas 2 lanternas apontadas diretamente para mim. Foi então que eu vi algo que não esperava. Acontece que esses 2 caras que me atacaram e roubaram meu caminhão estavam dirigindo tão mal que acabaram sendo parados pela polícia. Agora eu estava olhando para 2 policiais uniformizados que me garantiram que uma ambulância estava a caminho e que eu ficaria bem. Quando tudo foi dito e feito, fui informado que os 2 homens tinham conexões com uma gangue e acreditava-se que eles estavam tentando roubar o carregamento para vender o caminhão e os produtos que estavam transportando. Não dá para saber o que teria acontecido comigo se o caminhão não tivesse sido parado pela polícia, mas algo me diz que eu não estaria vivo agora.
Eu costumava achar que dirigir um caminhão na cidade de São Paulo era o trabalho mais difícil que já tive. Mas, no momento em que comecei a dirigir para um centro de distribuição mais perto de Minas, percebi que as ruas apertadas da cidade não eram nada comparadas às sinuosas estradas de montanha, especialmente quando chovia. Agora, meu maior erro ocorreu quando eu estava levando velhos hábitos da direção na cidade para a nova área em que estava trabalhando. Era a minha terceira semana no emprego e eu estava saindo do armazém com uma carga. Era cerca de 1h30 da manhã quando notei que a chuva começou a cair e liguei os limpadores. Soltei um gemido porque sabia que isso significava que teria que diminuir a velocidade sempre que o GPS me tirasse da rodovia, que acontecia com bastante frequência, especialmente no final da viagem, quando estava passando sobre a montanha. Assim que entrei na saída, comecei a diminuir a velocidade do caminhão e continuei o mais devagar que pude enquanto começava a descer a montanha. Minha velocidade começou a aumentar um pouco, mas eu não queria travar os freios desnecessariamente. Então, pressionei os freios levemente, o que provavelmente não foi a decisão mais inteligente que tomei. A velocidade continuou a aumentar e finalmente decidi que precisava pressionar os freios um pouco mais forte. Mas assim que eu fiz, senti o caminhão começar a deslizar, como se estivesse aquaplanando. Finalmente senti os pneus recuperando a tração e pisei fundo no freio, mas era tarde demais. Uma curva estava se aproximando, e fiz o meu melhor para fazê-la. Mas quando o caminhão já estava muito perto da curva, a parte da frente da cabine raspou toda a proteção lateral. Fechei os olhos esperando que o caminhão fosse voar pela montanha, o que provavelmente significaria a minha morte. Mas, de alguma forma, ele conseguiu parar antes que isso acontecesse. Abri os olhos quando o caminhão finalmente parou completamente e olhei pelos espelhos laterais. Vi que a parte traseira do caminhão estava presa na proteção lateral e isso foi a única razão pela qual eu não fui arremessado para baixo, provavelmente para a minha morte. Lentamente me movi para me inclinar para fora da janela para ver se havia algo embaixo de mim e, quando estendi a cabeça para fora, vi que havia cerca de 20 metros de nada entre mim e o chão abaixo. Lentamente me sentei novamente no meu assento enquanto eu tentava descobrir qual seria minha melhor ação. Alcancei o meu celular e, à medida que me movia um pouco, pude ouvir o som de rangidos de metal atrás de mim. Me movi ainda mais devagar enquanto pegava meu celular e ligava para o serviço de emergências em busca de ajuda. Informei minha localização e a situação em que estava e eles me asseguraram que a ajuda estava a caminho e pediram que eu não me movesse. Tenho que admitir que pensei em tentar subir pela porta e alcançar a estrada, mas, como eu disse, cada movimento que eu fazia parecia perturbar a posição do caminhão. Então eu não queria correr o risco de fazê-lo cair ainda mais. Fiquei ali por 3 horas aguardando os bombeiros chegarem. A cada rajada de vento que passava, eu rezava para que o caminhão me sustentasse. Finalmente, os bombeiros decidiram que a melhor ação seria lançar uma escada em direção ao meu caminhão, com um bombeiro com um arnês nela. Uma vez que ele chegou à minha porta, me pediu para abrir lentamente, mas pediu para não deixar balançar. Eu me movi o mais cautelosamente possível enquanto alcançava a maçaneta e a abria. Tentei abri-la lentamente, como ele havia dito, mas assim que ela se abriu um pouco, o vento a fez abrir completamente. O caminhão tremeu um pouco e todos nós prendemos a respiração, imaginando o que aconteceria. Felizmente, ele não se moveu tanto quanto eu temia e uma vez que a porta estava aberta, o bombeiro me ajudou a entrar em um arnês e depois para a escada que eles estenderam até mim. Rastejei de volta para a segurança da estrada e olhei para meu caminhão, pensando o que aconteceria a seguir. Os serviços de emergência me informaram que uma empresa de reboque seria chamada para remover o caminhão e retirá-lo da montanha. Mas, enquanto isso, eles me levaram para o hospital mais próximo para me certificar de que não havia nenhum ferimento. Eu estava bem, embora o caminhão estivesse em condições muito piores do que eu, considerando que levou um dia inteiro para puxá-lo de volta para a estrada, e o chassi estava danificado além de qualquer reparo. O único lado positivo de todo o evento foi que eu saí ileso. Sempre que eu precisava pegar uma carga bem cedo em um armazém, eu preferia dormir no meu caminhão no estacionamento em vez de voltar para casa e dirigir até o armazém de manhã. O local que você costuma frequentar pode muitas vezes se tornar algo assustador. Aprendi que era provavelmente melhor para minha paz de espírito parar de olhar pelas janelas do caminhão à noite depois do que vi sob as luzes da rua. Ainda não consigo explicar direito, mas tenho quase certeza de que era outra pessoa. Mas suas ações eram tão estranhas. Era o meio de junho, na noite após uma chuva, então o ar estava cheio de uma névoa espessa que tornava quase impossível ver qualquer coisa. Nem mesmo as luzes do estacionamento pareciam conseguir iluminar além do local diretamente abaixo delas.
Enquanto eu me acomodava no meu caminhão, me preparando para a noite, liguei minha chapa elétrica e me preparei para fazer uma pequena caixa de macarrão com queijo para mim. Normalmente, essa era a minha parte favorita da noite, mas, por algum motivo, não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava me observando. Continuei olhando pelas janelas ao redor do caminhão, mas, pelo que pude perceber no começo, não havia nada ou ninguém lá. Decidi cozinhar e depois comer minha comida enquanto o tempo continuava a passar. E no momento que estava prestes a sair para enxaguar a panela que usei com uma jarra de água que mantinha na parte de trás, eu vi. Olhando pela janela do lado do passageiro, pude ver o que parecia ser uma figura vestida toda de branco embaixo da luz do estacionamento. Era difícil distinguir o que estava olhando por causa da neblina que a cercava, mas, à medida que continuei olhando, pude distinguir mais e mais detalhes. Depois de sentar no banco do passageiro apenas observando, parecia que ele estava olhando diretamente para mim. Agora, embora tudo em meu corpo me dissesse para ficar no caminhão, também comecei a pensar se talvez fosse apenas um trabalhador do armazém que pudesse precisar de ajuda com o carro ou algo do tipo. Sem pensar muito, comecei a baixar um pouco o vidro e chamei pela pessoa do meu caminhão, perguntando se precisava de ajuda, mas não houve resposta. A figura apenas inclinou a cabeça um pouco para o lado e continuou a olhar na minha direção. Depois de um momento em silêncio, eu estava muito desconfortável para deixar a janela aberta, então a fechei e depois me certifiquei de que todas as portas estavam trancadas e seguras. Virei para olhar para o lado do motorista para garantir que a porta estivesse bem trancada e, quando olhei de volta para a luz da rua, a figura havia desaparecido. Por um segundo, senti um pouco de alívio, mas logo aquele sentimento avassalador de estar sendo observado voltou. Olhei freneticamente pela névoa, esperando pegar um vislumbre de onde aquela pessoa tinha ido e levei um momento, mas eventualmente o encontrei. Praticamente pulei do meu assento para a parte de trás da cabine de medo quando percebi que agora ele estava se aproximando do meu caminhão com a cabeça ainda inclinada para o lado. Mesmo que eu estivesse certo de que estava olhando apenas para uma pessoa, não consegui evitar a sensação de que havia algo muito mais sombrio envolvido aqui. Embora saiba que isso seja ridículo. Travei os olhos com a figura à medida que ela se aproximava cada vez mais da minha porta. Para minha surpresa, ela acabou passando direto por mim, mas, para o meu horror, percebi que era apenas para dar uma volta no meu caminhão. A figura desapareceu atrás do ponto cego do caminhão e foi quando ouvi um som que fez minha pele se arrepiar, como se estivesse arrastando metal contra metal. Houve esse ruído estridente intenso vindo da carreta que estava conectada na parte de trás do caminhão. Tentei encontrar a fonte do barulho, mas quando parou, não consegui ver nada, nem ninguém. Fiquei no meu caminhão por mais alguns minutos com medo, olhando por cima do ombro a cada 2 segundos, imaginando para onde aquela pessoa tinha ido. Felizmente, ela nunca voltou. Mas quando acordei na manhã seguinte e saí da cabine para fazer minha inspeção, percebi que havia um arranhão gigantesco correndo ao longo da parte de trás da carreta. Olhei ao redor procurando qualquer sinal da pessoa que vi na noite anterior, mas não consegui encontrar nada. Quando eu falei com o gerente do armazém sobre um incidente, ele mencionou que algo semelhante aconteceu com outro motorista cerca de 2 anos antes de mim, mas ninguém jamais conseguiu descobrir quem é a pessoa que estava parada no estacionamento. Tudo que sei é que aquela foi a última vez que decidi dormir na cabine em vez de na minha cama quando tinha a opção, mesmo que isso signifique acordar e dirigir o caminhão muito cedo pela manhã. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!